Falamos da gratificação por encargo de curso ou concurso. Isso daqui, na realidade, é uma gratificação paga para o servidor que participa da elaboração de provas de concurso. Aliás, algo que está ficando cada vez mais raro, né? O órgão fazer seu próprio concurso, né, sua própria prova, normalmente contratam e se terceirizam para as organizadoras de concurso. Ou então, ele faz a correção de provas discursivas. Agora, é necessário que sejam provas discursivas de concurso. Não é qualquer prova objetiva, porque prova objetiva qualquer máquina hoje lê, né? Ou então ele participa da logística do concurso, preparando aí a aplicação, ou então, efetivamente, na aplicação das provas de concurso. Mas tudo isso, né, e aliás, ou então, ele elabora, né, ele ministra curso aos servidores. Se ele tem algum conhecimento específico, ele pode né, ministrar curso aos seus colegas sem problema algum. Por isso se fala em gratificação por encargo de curso ou concurso. Tá? Agora é lógico que vai ser paga a gratificação nesses moldes se essas atividades não forem atividades inerentes ao cargo. Se forem atividades inerentes ao cargo, meus caros amigos, não tem como se pagar essa gratificação, porque o valor da remuneração do cargo já será suficiente para pagar o exercício dessas atribuições, tá certo? Agora, essa gratificação, ela tem o seu valor e a forma de pagamento previstos em regulamento, tá? Só que a lei traz alguns parâmetros, e são esses parâmetros que nós precisamos observar. Primeiro parâmetro é que essa gratificação é paga por hora. Nós não vimos que as diárias são pagas por dia? A gratificação por encargo de curso ou concurso é paga por hora. 2. O máximo de horas será de 120, podendo excepcionalmente ser acrescida por mais de 120, o que acaba trazendo 240 horas dentro de um ano. Então, dentro de um ano, o servidor não pode se dedicar a mais de 240 horas para curso ou concurso para efeito de recebimento da gratificação. E 3. A 3 diz respeito ao valor. Olha só o que fez a lei. 2,2% para as hipóteses dos incisos 1º e 2º do artigo 76A. Esses incisos 1º e 2º dizem respeito a ministrar curso e elaborar provas ou corrigir questões dissertativas de concurso. Ou 1,2% nos incisos 3º e 4º do artigo 76A. E aí eu estou falando da logística e da aplicação de prova de concurso. Isso caracterizado o maior vencimento básico da administração pública. Maior vencimento básico. Agora, gente, ele não está falando maior remuneração, está falando maior vencimento. Ah, João, qual é o maior vencimento? Bom, aí tem que se questionar aos órgãos competentes e o concurso não exige isso de vocês. O que eu quero apenas para exemplificar, imaginem que o maior vencimento seja 10 mil, só para a gente exemplificar aqui. Se for 10 mil, o valor máximo pela hora a ser paga, despendida em curso ou elaboração e correção de provas discursivas de concurso seria de R$ 220. Não quer dizer que o regulamento tenha que fixar R$ 220. Ele pode fixar um valor menor. O que ele não pode é fixar um valor maior. Tá certo? Para a logística, aplicação de provas de concurso, R$ 120 por hora despendida seria o limite que o regulamento poderia determinar. Vale ressaltar que, para que se tenha direito à gratificação por encargo de curso ou concurso, o servidor não pode deixar o exercício de suas atribuições habituais. Ele simplesmente não pode deixar o exercício de suas atribuições habituais. Nessa hipótese, meus caros amigos, o que se pode aqui observar é que é possível ao servidor, se assim ele solicitar, a utilização de um horário especial. Ele está no curso ou concurso, né, ministrando o curso ou participando do concurso, na forma aqui que nós vimos, e chega 2 horas mais tarde no serviço. Então ele vai ficar 2 horas a mais. Um horário especial, vai ser compensado. Aí ele recebe a gratificação. Mas se ele não compensar, a gratificação não será paga. Tá certo? Gratificação por encargo de curso ou concurso. O artigo 77, como os senhores veem aí no material, fala das férias. E nós sabemos que as férias se constituem num período de repouso remunerado. Repouso remunerado.
Quando se fala em repouso remunerado, nós, na realidade, estamos falando que essas férias, na realidade, que tem uma fonte constitucional, essas férias, elas se constituem num direito do servidor, e esse servidor, ele tem direito a esse período de repouso remunerado. Então, é um período de 30 dias, as férias não são de um mês, são de 30 dias. 30 dias esses que são considerados como de efetivo exercício, apesar do sujeito estar de férias. Então, repouso remunerado, prazo de 30 dias. Pois bem, nessa situação, o que se observa ainda mais nas férias é o seguinte: aqui é possível a acumulação dessas férias até, no máximo, 2 períodos, mas desde que ocorra necessidade do serviço para isso. Ocorrendo necessidade de serviço, admite-se a acumulação das férias até, no máximo, 2 períodos. Nessas circunstâncias, o que aqui se pode verificar, meus caros, é que o que se pode aqui observar é que nesse período, né, de no máximo, nesse período de 30 dias remunerados, se admite a acumulação por no máximo 2 períodos, não se tem, pois, a possibilidade de se acumular um terceiro. Então, o máximo que o servidor pode fazer é tirar 2 períodos de vez. É o máximo, e mesmo assim, excepcionalmente. Vale ressaltar que as férias, na realidade, são de 30 dias, né, em via de regra. Agora, é possível que a legislação especial modifique um pouco isso. Mas como assim, João? Os servidores, por exemplo, que estão submetidos a raio-x ou substâncias de radiação ionizante, esses servidores deverão tirar férias de 20 dias a cada semestre de atividade. São 20 dias a cada semestre de atividade. O que quer dizer? O que quer dizer o seguinte, que dentro do período de um ano, ao invés deles terem 30 dias, como os servidores comuns, eles vão ter 40 dias. E mais, aqui nesse caso, é vedada a acumulação. Eu queria até aproveitar para fazer uma retificação no bloco anterior, porque eu cheguei a dizer que os servidores submetidos a insalubridade, periculosidade ou atividades insalubres, ou atividades penosas, esse servidor teria que se submeter a exames médicos a cada 6 meses. Tá certo? Mas, na realidade, quem deve se submeter a exames médicos a cada 6 meses é exatamente o servidor que está submetido a raio-x ou substâncias com radiação ionizante. Só retificando o que a gente falou. Aqui sim, a cada 6 meses, 20 dias de férias. Qual a lógica? 6 meses, exames médicos, férias. 6 meses, exames médicos, férias. Por que isso? Eu já tive a oportunidade de trabalhar num processo que envolvia energia nuclear. E há estudos internacionais que mostram o limite máximo de energia nuclear que pode ser absorvida pelo corpo humano. Então, esses exames mostram exatamente se aquela energia nuclear, perdão, radiação nuclear, se aquela radiação ela está dentro dos limites legalmente e internacionalmente traçados. Por isso é que nós temos esses exames médicos a cada 6, né, esses exames médicos a cada 6 meses. Pois bem, então, nós temos que, voltando à normalidade, para o primeiro período, né, de férias, é necessário 1 ano de atividade, 12 meses de atividade. Então, o sujeito, antes de completar o primeiro ano, ele não tem direito a férias, nem mesmo às proporcionais. É o que a legislação nos mostra. Então, para o primeiro período, são necessários 12 meses. Eu coloquei 1 ano, que é a mesma coisa. São necessários 12 meses de exercício. Tá? Mas eu quero trazer para vocês uma situação. Nós observamos, no bloco anterior, a gratificação natalina proporcional. E nós podemos aqui também falar agora sobre as férias proporcionais. Meus amigos, quando nós falamos de férias proporcionais, nós, na realidade, estamos trazendo, nessa situação, a possibilidade de pagamento, ou melhor, a necessidade, a obrigação de pagamento de férias, quando o sujeito é exonerado. Então, quando o servidor é exonerado, ele tem direito a férias proporcionais. Vai se contar o tempo que ele trabalhou e pagar proporcionalmente essas férias. Acontece, no entanto, que nós temos 2 observações. A primeira é a seguinte: assim como nós falamos em relação à gratificação natalina, nas férias proporcionais só há pagamento de tais férias para o servidor que foi exonerado. Isso significa que o servidor, se o servidor foi demitido,
ele não tem direito às férias proporcionais. Nessa situação, o que se observa é que essas férias proporcionais também seguirão aquela lógica. Considera-se como um mês trabalhado aquele em que se trabalhou pelo menos 15 dias. Aquele em que se trabalhou pelo menos 15 dias, é o que nós temos aqui nessas férias proporcionais. O sujeito trabalhou pelo menos 15 dias, então aquele é considerado um mês para fins de contagem das férias. Tá certo? O pagamento da remuneração do servidor será feito 2 dias antes do início do período de férias. 2 dias antes do início do período de férias, nós já vamos ter o pagamento da remuneração. Lembrando que aqui também deve ser pago o adicional de férias, a remuneração mais o adicional de férias de 1/3. De outro ponto, a norma vai dizer que as férias não poderão ser interrompidas. Agora, há algumas ressalvas. Elas não poderão ser interrompidas, salvo convocação para o serviço militar ou eleitoral, convocação para o júri, calamidade pública ou comoção interna, a primeira causada por um agente natural e a segunda por agente humano, ou então quando se tiver necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão. Nesse caso, havendo interrupção das férias, o restante do período será gozado de uma só vez. As férias ainda poderão ser parceladas em até 3 períodos. Elas poderão ser parceladas em até 3 períodos, sem problema nenhum. Agora, já me perguntaram o seguinte: poxa, João, ela é parcelada em até 3 períodos. Beleza. E o adicional de férias, o que é que acontece com ele? Bom, ela é parcelada até 3 períodos. Agora, no adicional de férias, o pagamento daquele 1/3 sobre a remuneração, esse é pago de uma só vez, logo no gozo do primeiro período. Então, quando se tem o gozo do primeiro período, ali nós já temos o pagamento do 1/3 integral, mesmo que as férias tenham sido parceladas, tá certo? Tá bem. E aí nós observamos agora, passando das férias, vamos ver as licenças. Primeiro vemos as licenças, depois vemos os afastamentos. São consideradas licenças para o servidor público federal, não estou considerando aqui as chamadas licenças previdenciárias. Aqui são as licenças para o servidor federal. Dentro dessas licenças, nós vamos observar o seguinte: nós começamos aqui falando da licença para tratar de doença em pessoa da família. Nós temos a licença por afastamento do cônjuge ou do companheiro. Nós temos a licença para o serviço militar. Nós temos a licença para a atividade política. Nós temos a licença para capacitação. Nós temos a licença para interesses particulares. E nós temos a licença para mandato classista. O que eu vou aqui circular de amarelo são licenças que podem ser gozadas pelo servidor, ainda que esteja em estágio probatório, tá, gente? Porque isso de vez em quando é cobrado. A licença por doença em pessoa da família, por afastamento do cônjuge, para o serviço militar, para atividade política, essas licenças, elas podem ser gozadas pelo servidor, ainda que o servidor esteja em estágio probatório. Só para isso se manter vivo na mente de vocês. Uma observação apenas é o seguinte: a norma vai nos dizer que uma licença gozada até 60 dias do término da anterior da mesma espécie é considerada como sua prorrogação. Tá? Então, nós vamos observar que se o sujeito tem uma licença de 90 dias, o sujeito goza 80 dias dessa licença, e em até 60 dias ele requer novamente essa licença, ele só poderia gozar aqui 10 dias. Por que isso? Porque quando uma licença é gozada em até 60 dias do término da anterior da mesma espécie, ela é considerada como sua prorrogação e não como uma só licença.
Licença para tratar de doença em pessoa da família. Essa licença tem algumas observações. Primeiro, ela deve ser precedida de perícia médica. Isso aqui é óbvio. Deve-se verificar se realmente aquela perícia, se aquela pessoa tem aquela doença indicada. 2. É necessária a assistência direta e pessoal do servidor. Se a assistência direta e pessoal do servidor não for necessária, a licença não é deferida. Segundo, é proibida atividade remunerada durante o período da licença. É proibida atividade remunerada durante o período da licença. Tá certo? Nessa situação, o que se verifica é que se o sujeito tem uma assistência direta e pessoal com o parente enfermo, não seria lógico ele ter uma licença em relação à administração pública federal para esse efeito e continuar prestando atividade remunerada. Não teria lógica nenhuma isso. Por isso que é vedado, durante o período da licença, o servidor exercer atividade remunerada. A licença deferida em relação à doença em pais, filhos, cônjuge, companheiro, madrasta, padrasto, enteado, menores sob guarda ou tutela na dependência do servidor. Então, esse daí é o pessoal que depende dessa, que caso venha uma enfermidade, nós acabamos tendo essa situação dessa licença. Essa licença será por 60 dias remunerados e por mais 90 dias sem remuneração. O que vai acabar trazendo uma licença de 150 dias no total. Agora, desses 150 dias, chama a atenção que apenas os primeiros 60 dias são remunerados. O restante não. Tá certo? Então, no máximo aí, 150 dias. Esses 150 dias, eles são contados a cada 12 meses. Então, meus caros amigos, se eles são contados, né, a cada 12 meses, isso significa que passados 150 dias, é necessário que se aguarde mais 12 meses, contados do primeiro dia da licença, para solicitar uma nova licença por doença em pessoa da família, ainda que para um parente diverso. Então, são 150 dias a cada 12 meses, dos quais apenas 60 dias acabam sendo remunerados. Licença por afastamento do cônjuge ou companheiro. Quando se tem licença por afastamento do cônjuge ou companheiro, nós vamos observar que aqui o cônjuge ou companheiro do servidor, ele na realidade acabou sendo deslocado a serviço para ter seu domicílio em outra localidade. E aí não importa que o cônjuge ou companheiro do servidor seja também servidor público ou pertence à iniciativa privada. Mesmo pertencendo à iniciativa privada, o servidor federal terá direito a essa licença caso seu cônjuge ou companheiro tenha sido deslocado para outra localidade no país ou no exterior. Esse afastamento do cônjuge ou companheiro é uma licença indeterminada, né, por prazo indeterminado e sem remuneração. Atenção, tá, gente? Dica de prova. Caso o servidor, o seu cônjuge, também seja servidor público e acabe sendo deslocado, o servidor poderá entrar em exercício provisório em órgão federal, desde que para atividade compatível com a sua, na localidade para a qual o cônjuge foi deslocado. Essa é uma situação muito melhor, porque o exercício provisório permite que o servidor seja remunerado enquanto trabalha naquele órgão, mas a atividade deve ser compatível à sua. Tá certo? Tudo isso porque a Constituição afirma que a família é o núcleo da sociedade, então não deveria a lei separá-la. Tá? Licença para o serviço militar. Gente, essa licença ao serviço militar ocorre de acordo, né, nos termos da lei que rege esse serviço militar. Mas o que é que nós precisamos saber? Precisamos saber apenas isso, que no retorno do servidor, nós acabaremos tendo, né, até 30 dias
para voltar ao exercício do cargo. Então, acabou o serviço militar, ele tem até 30 dias para retornar ao serviço do cargo, ao exercício do cargo, só que esses 30 dias não são equiparados a férias, porque esses 30 dias são sem remuneração. Tá certo? São sem remuneração, enquanto as férias são remuneradas, como todos vocês sabem. Tá certo? Tá bem. Então, caindo na prova, olha, ao final do serviço militar, o servidor tem até 30 dias para retomar o exercício do cargo verdadeiro, mas são 30 dias sem remuneração. A próxima licença é chamada licença para atividade política. Gente, por favor, não confundam licença para atividade política com afastamento para exercício do mandato eletivo. A licença para para atividade política está relacionada, na verdade, com a campanha eleitoral do servidor. Então, o servidor quer concorrer ao mandato, ele ainda não tem. Então, ele vai fazer uma campanha eleitoral. Tá? Ela é dividida em 2 pontos, em 2 fases. A primeira fase vai desde a convenção partidária, em que ele é aceito como candidato por certo partido, e vai até o pedido de registro de candidatura. É isso que você tem. Agora, esse primeiro período é um período sem remuneração. Ah, João, e o servidor vai ficar sem remuneração? Vai não é tanta coisa não. Na realidade, a convenção partidária ocorre entre os dias 12 e 30 de junho. E o registro de candidatura até o dia 5 de julho. Então, é um período muito próximo, agora é sem remuneração. Já o segundo período vai do registro de candidatura até 10 dias após as eleições. É o segundo período. Esse segundo período é um período remunerado. Agora remunerado somente até 3 meses. É um período remunerado, agora é remunerado somente até 3 meses. O que significa o seguinte, se esse período for superior a 3 meses, o que ultrapassar 3 meses não será remunerado. Agora, se for até 3 meses, nós teremos a remuneração integral do servidor nesses 3 meses, tá certo? Bom, voltando aqui, esses são os 2 períodos da licença. Agora, a norma ainda vai nos dizer que se o servidor ele exercer funções de chefia, direção, assessoramento, ou ainda de fiscalização, ou ainda de arrecadação, ele deverá se afastar, aí se fala em afastamento, obrigatoriamente, no dia seguinte ao registro de candidatura. Mas isso se ele exerce chefia, direção, assessoramento, arrecadação e fiscalização. Licença para capacitação. Meus caros, quando nós falamos em licença para capacitação, nós estamos falando de uma licença que é devida a cada 5 anos de serviço. Aliás, devida vírgula, porque a jurisprudência diz que se trata de uma licença discricionária, que a administração não é obrigada a conceder. Então, a cada 5 anos de serviço, o servidor tem direito a 3 meses esses remunerados. É a licença capacitação. A cada 5 anos de serviço, 3 meses são 3 meses remunerados. Tá certo? Sem problema algum aqui. Essa capacitação. O servidor poderá. O servidor pode, então, frequentar cursos, tudo, no interesse da administração. Tá? Esses períodos não são cumulativos, o que significa que se o servidor ficar 10 anos sem gozar da licença capacitação, ele não poderá gozar de 6 meses de licença, pois os períodos não são cumulativos. Licença para tratar de interesses particulares. Mais uma vez, trata-se de uma licença discricionária. E tratando-se de uma licença discricionária, isso significa que a administração ela vai conceder se houver oportunidade e conveniência para isso. Ora, nesses interesses particulares, nós temos uma licença de até 3 anos, licença essa que é sem remuneração. Como é a licença para tratar de interesses particulares, já me fizeram a seguinte pergunta. Mas, espera aí, João. O servidor poderá exercer atividade privada nesse período? Poderá sim. O servidor ele poderá exercer atividade remunerada? Poderá. O que hoje a lei apenas exige é que não haja conflito de interesses no exercício dessa atividade remunerada. Mas, via de regra, ele sim pode. Então, é a licença para interesses particulares no prazo, então, de 3 anos.
tá certo? Mas mesmo antes desses 3 anos se completarem, o servidor pode requerer o seu retorno, bem como a administração pode determinar que ele retorne. Ora, licença para mandato classista. Então, o que é licença para mandato classista? É o seguinte, licença para mandato classista é licença para dirigente de confederação sindical, federação sindical, sindicato, associação de classe, entidade fiscalizadora da profissão e cooperativa formada por servidores. Se o servidor é dirigente de uma dessas entidades, ele poderá gozar desta licença. Essa licença tem a duração igual ao do mandato. É possível que essa licença seja prorrogada, então nós teríamos uma prorrogação, mas essa prorrogação ocorreria apenas uma vez, e mesmo assim, no caso de reeleição. Se o servidor puder ser reeleito outra vez, além dessa primeira reeleição, aí ele já não tem direito à licença para mandato classista, porque a licença para mandato classista é apenas uma reeleição, e aí ela vai ser prorrogada por conta disso. Havendo mais outra reeleição, aí ela já não acompanha. Tá? Essa licença, no entanto, ela é sem remuneração. Ah, João, como é que o sujeito vai sobreviver? Ah, bom, o sindicato vai pagar, mas a administração pública não o remunera nesse período. A quantidade de dirigentes, servidores que podem gozar de licença depende da importância da entidade a que estão vinculados. Se eu tenho uma entidade que possua até 5.000 associados, a administração só é obrigada a licenciar um servidor dirigente seu. Se for entre 5.001 a 30.000, 2 servidores. E se for mais de 30.000, 3 servidores. Mais de 30.000 associados, 3 servidores. Para que você não tenha uma entidade pequena, com uma mesa diretora enorme, a administração fique desfalcada naquele período todo de vários de seus servidores, quando um dos principais problemas da administração, como todos vocês conhecem, é exatamente a escassez de pessoal. Evitando isso, então, a norma vai estabelecer a quantidade de servidores a serem licenciados de acordo com a importância da entidade de classe, tá certo? No próximo bloco, nós começaremos a ver os afastamentos. Vamos dar uma pequena pausa, nos vemos em breve.